Costa, Barranquilla, da Colômbia, professor do Instituto Rocabá de Ciências Biomédicas e Saúde, também do Chile, fisioterapeuta da Clínica Médica Ortodôntica no Puebla e Clínica Ortodôntica também no México, representante da Associação Científica Colombiana de Terapia Manual Manipulativa. Muito bem-vindo, professor, e pode começar. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite à Abrafito e a todas as pessoas, esses novos amigos que eu conheci aqui. Eu estou muito feliz pelo convite. É uma grande honra para mim fazer essa apresentação. Eu também quero agradecer 4 amigos do Brasil que eu tenho há muito tempo e sempre me ajudaram nas pesquisas, que é o senhor Dumping, do Balseit, o senhor Palmiro Torrieri, o Felipe Reis e o Leonardo Costa. São grandes amigos do Brasil. Então, o meu assunto é a terapia manual ortopédica na articulação sinovial temporomandibular pós-intubação endotraqueal em pacientes que sobreviverão à COVID. Essa é a agenda, então, temos pouco tempo, eu não vou entrar em detalhes. Eu vou falar bem pouco sobre esses transtornos temporomandibulares. Aqui já se falou bastante desse assunto. Nós sabemos que esses transtornos temporomandibulares representam um tipo de alterações que causam muita dor, que afetam as estruturas moles e duras dessa região e são caracterizadas principalmente por presença de dor, limitação da abertura mandibular e ruídos na articulação temporomandibular. Os transtornos temporomandibulares estão associados à dor e à discapacidade e afetam aproximadamente entre 5% e 12% da população em estudos que foram feitos nos Estados Unidos, e o custo anual é de cerca de 4 bilhões de dólares, milhões de dólares. O que faz que a articulação temporomandibular seja única? Essa é uma área bastante nova para a fisioterapia, é uma área que tem um grande campo inexplorado, mas que eu acho que tem muito futuro. Então, primeiro, a articulação temporomandibular funciona como uma aliança entre 2 articulações, uma de cada lado do crânio. Em consequência, as articulações temporomandibulares não podem funcionar de uma forma independente. O movimento que acontece nessa articulação é um movimento diferente, frequentemente descrito como uma articulação artroidal. E isso significa que pode fazer um movimento tipo dobradiça ou movimentos no outro sentido. Outra característica dessa articulação que faz que seja única é que o movimento dessa articulação está limitado pela anatomia do marco músculo-esquelético e a relação oclusal entre a distinção maxilar e a mandibular. O disco da articulação temporomandibular separa cada parte como uma parte única. Diferentemente de outros discos de articulações humanas que estão formados por tecidos fibrosos, esse disco está formado por cartilagem e está revestido por cartilagem fibrosa por fora, que faz que seja mais resistente a impactos ou a movimentos realizados na articulação. E, finalmente, algo muito importante, que é que esse disco separa a articulação em 2 cavidades articulares sinoviais de cada lado. Cada cavidade articular está revestida individualmente por uma membrana sinovial e o disco ajuda a mover essa articulação como 2 articulações completamente separadas. Portanto, praticamente dentro da mesma articulação, tem 4 articulações que trabalham como uma única unidade. Então, quais são os efeitos que podemos ver, que podem acontecer como transtornos temporomandibulares? Alguns estudos recentes mostraram que a aparição de transtornos temporomandibulares está associada à intubação orotraqueal. Isso eu quero apresentar como
uma questão importante do que nós estamos vivendo com relação à pandemia, porque não somente é importante que o paciente melhore depois de uma intubação, mas também temos que nos perguntar o que acontece depois com esses pacientes que melhoraram do coronavírus. O que acontece com eles com articulação temporomandibular? Temos muitos casos na clínica de pacientes que foram intubados, que passaram por um quadro de COVID e apresentam uma consequência, um transtorno temporomandibular. Sabemos que a incidência dos transtornos temporomandibulares depois de intubação é de aproximadamente 5%. E foi demonstrado que o pioramento dos transtornos que já existiam previamente estão presentes em 44% dos pacientes. As lesões articulares dessa articulação representam cerca de 10%. Nessa pesquisa que estou mostrando, foi cerca de 27 de 200 pessoas, e muitas delas reclamavam de traumatismo das vias respiratórias. E a dor e a luxação dessa articulação foram as principais complicações. Aproximadamente 50% dos anestesiologistas informaram que sempre avaliam a articulação temporomandibular antes de fazer o procedimento de intubação quando não é de emergência. Desses 50%, 56% usam uma técnica de intubação alternativa baseada no estado, na avaliação que fazia o anestesiologista dessa articulação temporomandibular. Mas o que acontece com outros 50% que, claro, eles sabem que tem que salvar uma vida, a vida é prioritária, tem que manter uma via aérea correta, é a prioridade, mas o que acontece com esses outros anestesiologistas que têm nenhum conhecimento da importância da articulação temporomandibular relacionada com o crânio e com a cervical? Desses 56% que usam uma técnica alternativa, 60% nunca ou pouquíssimas vezes avaliaram a articulação temporomandibular depois de realizar a intervenção. Esse 25% que sobra falaram que não conheciam os efeitos possíveis de uma intubação e 47% falaram que não receberam nenhum tipo de formação, nenhum tipo de educação adequada a respeito do manejo dessa articulação temporomandibular relacionado com uma intubação nas escolas ou nas universidades, onde eles fizeram o fellow. Muito bem, a anestesia geral com intubação orotraqueal foi considerada um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos temporomandibulares. Nós temos que saber disso, nós fisioterapeutas, porque o dano que pode acontecer nessa articulação pode ter sido pela aplicação dentro desse procedimento de forças excessivas para conseguir uma abertura máxima da boca do paciente numa tentativa de completar a intubação. Também pode acontecer que exista uma perda do tônus muscular pela perda de consciência do paciente ou o relaxamento pela anestesia, que pode causar uma predisposição a uma maior mobilização articular. Durante esse processo de intubação, a maniobra de rotação e de translação que acontecem ou que o anestesista causa ali na articulação temporomandibular para conseguir uma abertura máxima da boca do paciente e uma passagem sem traumas do tubo endotraqueal pode provocar danos no aparato da articulação temporomandibular por uma força em excesso que pode fazer o profissional de saúde que pode aplicar com um laringoscópio. Também pode causar um dano devido ao tempo em que a estrutura, a articulação temporomandibular, vai ficar numa posição de estresse. Então, depende de quanto tempo o paciente ficar numa unidade intensiva com um tubo endotraqueal, vão depender disso as consequências que nós vamos ver nessa articulação temporomandibular. O que nos diz a literatura com relação a essa questão? Se falou muito de vários tipos de danos ou transtornos nessa articulação com relação à anestesia e sedação.
não é um problema novo em pacientes de COVID. Nós estamos vendo isso em várias cirurgias em que é necessário que o paciente tenha uma intubação. Acontece ou pode acontecer um dano na articulação temporomandibular. Então, isso se relaciona tanto com o procedimento como com anestesia. Isso vai de incômodos leves até ruídos articulares, passa por dores de cabeça e também danos a essa articulação e problemas de maloclusão, que acontecem durante o funcionamento ou a função normal do aparato estomatognático. No entanto, a etiologia desse evento que vai acontecer é em parte desconhecida, porque não existem pesquisas aprofundadas relacionadas com esse assunto e tem sido associado ao mesmo procedimento, as técnicas de anestesia, porque o manejo de vias respiratórias representa uma imobilização da boca e da articulação temporomandibular com um paciente completamente inconsciente. É um paciente que não pode ter uma ação de proteção, a musculatura dele não vai ter uma reação de proteção porque o paciente está completamente anestesiado. Então, os movimentos de defesa que nós podemos usar num procedimento como esse, quando existe uma anestesia, não estão presentes. Quando é manobrada essa articulação, podem aparecer diferentes complicações. Pode ter uma perda de tônus pela inconsciência, um relaxamento muscular pela anestesia. E quando é manejada essa região, isso pode causar alterações que devem ser controladas. A disfunção que pode ter um paciente antes de uma intubação favorece também algumas condições sistêmicas para o desenvolvimento de futuras disfunções ou perpetuações de dores orofaciais nesse tipo de pacientes. Isso acaba gerando uma exacerbação de uma manifestação que já existia quando são aplicadas técnicas de anestesia geral. Então, a pergunta é: quais são os desafios que o fisioterapeuta vai enfrentar com pacientes que tiveram COVID e que foram intubados? Nós fizemos um trabalho com a minha equipe de pesquisa para poder encontrar em diferentes bases de dados para ver que pesquisas estão sendo feitas sobre esse assunto. E até hoje, eu fiz a última pesquisa hoje, porque, né, eu pensei, pô, imagina se eu apresento hoje e ontem foi publicada uma pesquisa, né, e daí eu tenho uma apresentação incompleta, né, ou vão dizer que eu sou um mentiroso, né. Então, hoje ainda eu fiz uma pesquisa e até hoje não existe nenhum grupo de pesquisa que se dedique a esse assunto. Isso é muito interessante, porque os fisioterapeutas, nós temos uma linha de pesquisa aqui. Aqueles que gostam de estudar dor orofacial, dor crônica, questões de articulação temporomandibular, podem começar a fazer diferentes tipos de pesquisas nesse assunto. Nós, pelo menos, queremos saber o que está acontecendo na articulação temporomandibular depois da pandemia. Nós esperamos que acabe logo, claro, mas o que vai acontecer com os nossos pacientes? Temos aí, então, uma área de trabalho, uma linha de pesquisa que vai estar nos esperando. Acho que pode ser uma linha de trabalho. Nós, no nosso grupo de pesquisa, aqui no México, nós estamos pedindo licença, consentimento formal para saber o que está acontecendo com esses pacientes que foram intubados pelo COVID para poder aplicar algum tipo de teste ou questionários para saber como é que ficou essa situação temporomandibular depois de algum tempo de intubação. Temos uma proposta clínica, basicamente, que não está baseada em evidências, mas em estudos anteriores do que poderia acontecer ou o que poderia beneficiar esses pacientes. No caso de que qualquer um de nós que trabalha nessa área, no caso de se encontrar com um paciente com uma alteração na articulação temporomandibular. O que nós podemos fazer, em primeiro caso, é avaliar a amplitude do movimento articular, avaliar algum clique da articulação temporomandibular, fazer uma prova de compressão sobre pressão, um apalpamento de todos os músculos da região facial, os músculos mastigatórios, a coluna cervical e torácica. Não podemos
desacoplar tudo isso da articulação temporomandibular e também é importante fazer estudos de imagem. Temos, então, nesse tipo de proposta, suficiente evidência que apoia o uso da terapia manual para o tratamento dos transtornos temporomandibulares. Eu gostaria muito de poder encontrar pesquisas, né, em revistas de alto impacto, né, com fator de impacto de 2 dígitos, mas dentro do que nós temos, dentro do que existe, temos uma boa evidência e nós temos que, claro, podemos usar na clínica com segurança, né, com também certa observação para fazer esses tratamentos para essas disfunções. A maioria desses estudos tem abordagens em diferentes partes dessa região. Temos uma proposta de 3 tipos de técnicas muito simples na articulação temporomandibular, para que, no caso de nós termos algum paciente com algum transtorno na articulação temporomandibular, nós poderíamos aplicar. O primeiro é a distração longitudinal, depois o desvio lateral, e o terceiro ponto é mobilização lateral da fossa temporal. Não sei se tenho tempo ainda, como é que está o meu tempo? Eu tenho 15 minutos, mas não me falaram se eu tenho Faltam 5, para ver se eu passo os vídeos, não. Faltam 5. Isso. Eu tenho 5 minutos ainda? Ok. Eu tenho 5 Sim. minutos ainda? Sim? É importante para nós mostrar esses vídeos porque pode gerar uma ideia de pesquisa, né? Uma ideia de tratamento clínico também para vocês. O primeiro vídeo que eu quero mostrar é sobre distração longitudinal, que é uma técnica muito simples. Nós giramos o paciente para o lado lateral, nós vamos imobilizar, temos que mover o côndilo lentamente para frente e para trás para encontrar a região mais relaxada dessa cápsula articular. Pode existir um encurtamento da cápsula articular provocado pela manutenção de um tubo orotraqueal durante muito tempo. Então, abrimos a pessoa que abre a boca e morda para poder trabalhar nos 10 milímetros de abertura, que é a região de menor pressão do côndilo articular. Temos que colocar o polegar na boca, até a região pré-molar. Colocamos o dedo na região inferior ao côndilo e temos que sentir no espaço posterior ao côndilo que ele fica aberto, como está fazendo essa pessoa com a mão esquerda, que está apalpando na região anterior auricular. Temos que fazer um movimento rítmico de oscilação, ou podemos fazer uma manutenção, podemos manter, e temos que esperar 1 segundo para cada movimento e fazer 6 repetições. Aqui eu estou mostrando que nós queremos identificar aberto para ver um relaxamento da cápsula articular do côndilo. Essa é a técnica de desvio lateral. E aqui pedimos ao paciente, então, que abra a boca e que morda para termos 10 milímetros de abertura para poder trabalhar na região de menor pressão do côndilo dentro dessa fossa. O polegar vai para dentro, para o lado lingual. São colocados os dedos nessa região lingual e fazemos um desvio lateral do côndilo. Como o próprio nome diz, nós queremos desviar esse côndilo para o lado. A mão que vai fazer a fixação, a que faz a mobilização está horizontal e vai segurar a mandíbula. O polegar mobilizador vai empurrar para fora e a mão que faz a fixação vai empurrar para dentro. Vamos fazer como uma espécie de pseudo-alavanca para poder abrir esse espaço medial, soltando essas estruturas mediais do côndilo articular. E a última técnica, isso vale destacar, né, que são técnicas muito simples, que devem ser feitas com muita suavidade também, prestando atenção à reação do paciente. E a última técnica é a mobilização lateral da fossa articular, não da articulação temporomandibular.
a mão que está fazendo a fixação vai ficar na mandíbula por baixo. Vamos estabilizar toda a parte mandibular e vamos segurar o crânio com a outra mão. É fixada a mandíbula com a primeira mão e fazemos uma mobilização no sentido lateral do crânio. Aqui fazemos uma fixação direta da mandíbula e o que nós queremos mover nesse caso é o crânio. E então, com essa mobilização, o que nós conseguimos é mobilizar a articulação temporodiscal ou temporocondylar e vamos mobilizar a fossa do crânio. Vamos empurrar o crânio para o lado contrário. Com essas técnicas simples, nós conseguimos fazer um trabalho específico nesses tipos de paciente. Obviamente, existem outras técnicas e estratégias, mas essas aqui são muito simples. E o paciente geralmente agradece muito porque tem uma articulação que foi maltratada e não foi tratada por um profissional da fisioterapia. Temos outras técnicas, claro, eu não posso deixar de comentar porque são fundamentais no tratamento integral da articulação temporomandibular, como o exercício terapêutico, punção seca, trabalho miofacial, indução miofacial, treinamento postural, controle motor, principalmente, para trabalhar músculos estabilizadores do pescoço, a educação em neurociência também, que é fundamental em pacientes com dor orofacial crônica. Muito bem, aqui estão as referências desta apresentação. Eu quero agradecer de novo a Abrafito pela grande oportunidade que me deu para participar aqui como chileno, como representante da DMO Colômbia, do grupo de interesse registrado na Colômbia, e também como docente, como clínico, que é o que eu faço nesse momento no México. Então, muito obrigado e espero ter contribuído de alguma forma com essa apresentação. Muito obrigado, professor, por toda a sua apresentação e pode ter a certeza que você contribuiu muito. Afinal de contas, talvez algumas pessoas que estejam aqui presentes com a gente ainda não tinham pensado nessas possibilidades de alterações craniais, cervicais ou próprio ATM com esses pacientes, tanto intubados e ainda dentro do hospital ou pós-intubação, né? Para a gente que é clínico, fica esse pensamento, que tipo de paciente a gente vai começar a receber logo na clínica, né? E tentar associar alguns outros sintomas também a esses traumas dentro do hospital, certo? Eu acho que agora a gente começa a levantar algumas questões, foram inúmeras a quantidade de questões que os alunos, e os professores e participantes do congresso mandaram para a gente selecionou algumas aqui, até pelo avançar da hora também, tá? Mas eu acho que a primeira pergunta ainda foi na fala da professora Josi e foi enviada pela Nathalie Ávila. Sou estudante de fisioterapia de Aracaju, Sergipe, hérnia de disco cervical, com hérnia de disco cervical e vivo com dor, sendo que há dias que ela é pior. A recomendação foi cirúrgica por conta da compressão. Qual a sua opinião? Difícil, né? Oi, Nathalie, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que Maurício já antecipou aí, né? Difícil, mas acho que a primeira coisa que eu te diria é muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, porque a gente tem várias evidências, né? Que sujeitam, né? Que a gente tenha essa calma. Na verdade, assim, o fato de ter compressão não necessariamente significa que a indicação de tratamento precisa ser cirúrgica. Primeira coisa que a gente deve pensar é por que cirurgia? Para que cirurgia? Essa realmente é a primeira opção, essa é a única alternativa. Então, assim, a gente tem evidência científica suficiente de que uma boa parte, uma grande porcentagem de cirurgias que são indicadas para a coluna vertebral, elas são feitas de forma inadequada,
evidência de que, uma vez sendo realizada a cirurgia, isso não significa, isso não garante que a dor, mesmo que de caráter neuropático, vai ser sanada por causa do procedimento cirúrgico. E a gente também tem evidência científica mostrando que a gente precisa investir em tratamento fisioterapêutico adequado, baseado numa avaliação bastante criteriosa da condição individual de cada paciente, e que muitas vezes esse tratamento fisioterapêutico faz a redução da chance ou da necessidade do paciente passar por cirurgia na região da coluna. Então, essas evidências científicas, elas já existem, elas precisam chegar de alguma forma ou de muitas formas na nossa comunidade clínica, naqueles que fazem o atendimento clínico dos nossos pacientes. Então, assim, a gente não pode, né, pelo breve relato que a Nathalie fez, a gente não pode se posicionar para muito além disso, porque a gente precisaria conversar e perguntar outras coisas, né? Por exemplo, nessa compressão, o que acontece? Apresenta-se apenas a dor, o que não é apenas, né? Mas existem sinais de distúrbio de controle motor, existe uma paresia importante, fraqueza muscular, impotência funcional, que outro cenário se encontra para além da dor. Então, a gente precisa fazer, na verdade, uma avaliação mais minuciosa. E mais do que isso, gente, a gente que está aqui nessa sala online hoje, a gente precisa ter muito cuidado com a forma que a gente se comunica com o nosso paciente para não gerar nocebo, né? Então, normalmente, quando existe a questão de indicação cirúrgica, principalmente se ela não é a única opção e se ela não é a primeira alternativa, isso vai gerar, inevitavelmente, uma condição de nocebo nos nossos pacientes, tá? No Brasil, a gente já tem vários hospitais, principalmente na região sudeste, no estado de São Paulo, que trabalham com a segunda opinião quando o assunto é cirurgia de coluna. Então, a gente precisa, acho que no mínimo, né, buscar outras opiniões, buscar outras avaliações, para verificar se realmente aquilo é a melhor opção para a gente, porque acho que cirurgia é uma coisa que a gente deve evitar sempre que possível, né, quando houver outras possibilidades, tá? Acho que é isso que eu poderia estar respondendo para você hoje. Obrigada pela pergunta. Maurício, posso só completar um detalhe? A Josi foi, assim, impecável na colocação. Nathalie, além de todas essas colocações da professora Josi, a gente precisa lembrar que também há evidência mostrando um curso natural para as hérnias de disco, para o processo de regressão. Então, a gente precisaria entender realmente tudo que a professora Josi colocou e esse intervalo, como é que está, o que está acontecendo. Então, realmente, a gente sempre procura o tratamento conservador, levando com a equipe, né, toda a condução do processo, verificando essa condição, para aí sim pensar na condição da cirurgia, porque o pós-cirúrgico também vem com a condição de instabilidades estabelecidas. Então, realmente tem um cenário grande a conversar e a discutir, tá bom? Perfeito, professora. Acho que sua contribuição foi excelente e talvez a gente pudesse pontuar só o tempo que ela tem esse sintoma, o impacto nas AVDs dela, os tratamentos precoces que ela já executou, o quanto de sucesso ou não. Acho que tudo isso compõe clinicamente para a gente chegar mais adiante e fazer essa indicação ou não cirúrgica, né? Essa discussão com o médico, inclusive. Acho que cada vez mais a gente vem ganhando muito esse espaço quanto fisioterapeutas, e quanto mais a se basear no que tem de evidência, a gente consegue melhores resultados. Excelente. Já vou passar para a próxima pergunta, mas eu acho que também pode ter um pouco a ver com o que já foi questionado pela Nathalie. A próxima pergunta veio da Silvia Renata, de Sentamore, São Paulo, Santo São Paulo. Qual a opinião de vocês sobre a infiltração como tratamento pré-fisioterapêutico? Olha lá, posso começar aqui. Eu concordo com o posicionamento do Maurício, elas se falam, as perguntas, né? E trabalhando em uma equipe, assim como acontece comigo aqui no ambulatório de coluna, o que a gente entende é que o paciente ele precisa estar livre de mascaramentos. E é muito importante que a gente entenda a tolerância do paciente no processo, o significado dessa dor ou da dor, se ela exista,
para o paciente durante o processo de manejo, para que ele entenda realmente, que ele dê significado a essa intensidade, se a dor existir, durante todo o processo, e as condições anestésicas, elas inibem e mascaram, né, todas as possibilidades de entendimento mecânico. Então, a gente precisa só fazer uma diferenciação, se a pergunta que ela fez né, remete ao bloqueio articular, que é uma tomada de decisão clínica que o médico acaba fazendo em alguns cenários. Contudo, volto a falar pela minha experiência dentro de uma equipe, né, da coluna vertebral aqui no Hospital Escola, e realmente a primeira linha de tomada de decisão e condução para esses tratamentos é o tratamento conservador livre de condições de mascaramentos. Maurício, se me permite fazer uma adição à fala da Andréa, sempre muito eloquente, né, André? Eu acrescentaria uma coisa que acho que é muito importante, né, no âmbito da dor, que se trata do tipo de intervenção. Essa intervenção do tipo infiltração, né, que é um procedimento invasivo, de pequeno porte mais invasivo, se trata de uma intervenção do tipo bottom-up, né? Você tem uma estimulação na periferia para, então, gerar uma alteração via ascendente. Se o paciente tiver um caso de sensibilização central, onde a gênese do problema significa que ele tem uma alteração de neuroplasticidade negativa no sistema nervoso central, né, com aumento da excitabilidade e diminuição da inibição da dor, do potencial endógeno de inibição da dor, técnicas que têm caráter único exclusivamente do ponto de vista de mecanismo de ação periférica, dificilmente vão sanar esse problema de forma efetiva, tá? Então, isso pode gerar uma diminuição parcial da dor do paciente, mas na presença de sensibilização central, a gente precisa pensar em atividades, ou na verdade, prescrição, falei atividade pensando principalmente no exercício físico, já induzido aqui mentalmente, mas acho que a gente precisa pensar em intervenções que têm efeitos aí envolvendo terapias que têm ação do tipo top-down, né? Da região central para a periferia. Perfeito. Eu acho que talvez essas interações medicamentosas, essas abordagens medicamentosas, elas possam dar uma janela terapêutica para a gente avançar em alguns pontos, mas sem dúvida nenhuma ela precisa ser entendida qual o direcionamento melhor, tá? Eu vou passar para a próxima pergunta, e essa talvez seja direcionada um pouco mais ao professor Marco Antônio, certo? A pergunta foi encaminhada por Calmac Santana da Silva, de João Pessoa, na Paraíba. A disfunção temporomandibular também pode ocorrer por causas psicogênicas. Quais observações o professor entende pertinentes nesses casos que diferem da intubação? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la intubación... E quando a gente fala de intubação, nós falamos... Vou falar devagar, porque agora não temos pressa para ajudar o tradutor. Quando nós falamos do processo de intubação, nós falamos de uma lesão direta que está acontecendo na estrutura da articulação temporomandibular, e isso tem como consequência uma alteração na funcionalidade. Nós estamos falando, entre aspas, de uma dor de tipo nociceptivo. Quando nós falamos de um transtorno temporomandibular, nós entramos numa área multifatorial. Existe um fator psicogênico que pode estar presente, como um bruxismo, que pode acontecer, como diz a definição, por um problema central, e nós vamos ter uma dor do tipo nociplástico. São dois fenômenos completamente diferentes. Agora, dentro dessas palestras, nós estamos falando do dano que pode acontecer na estrutura da articulação temporomandibular pela anestesia, pelo procedimento ou pela necessidade de querer abrir uma via aérea a qualquer preço para salvar a vida do paciente. Quando nós entramos
num transtorno temporomandibular, entramos num terreno diferente, que pode acontecer no início por esse trauma inicial, mas, claro, vamos considerar outros fatores que poderiam gerar um transtorno temporomandibular, como, por exemplo, o próprio procedimento, que é um efeito da intubação depois do coronavírus. A síndrome pós-coronavírus tem como consequência várias questões que são psicossociais que vão afetar o paciente. Então, se um paciente chega com um transtorno temporomandibular depois de sobreviver ao COVID, e nós somamos a ansiedade, o medo, a fobia que pode causar voltar a um hospital, voltar a se deparar com um profissional da saúde, tudo isso pode se mostrar em algum momento. E esse dano que foi perpetuado no tempo com esses fatores psicossociais que tem a ver com a pandemia, isso pode se tornar um fator inicial que vai levar a um transtorno temporomandibular, que é muito mais complexo. Então, o tratamento não seria somente uma terapia manual. Como as professoras comentaram antes, eu acho que teríamos estratégias diferentes, né? Estratégias mais educativas. Eu não sei se ficou claro, né? A questão de fazer a diferença da situação que pode acontecer especificamente, né? Uma dor de tipo nociceptiva e a outra dor é do tipo nociplástica. Perfeito, professor, ficou claro sim. Turma, eu vou pedir para vocês, me perdoem, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria convidar a professora Flávia para falar um pouquinho nessa finalização de mesa. Acho que é bem justo. Hoje pela manhã, ao telefone, estava discutindo as melhores formas de abordar a nossa mesa hoje e, de forma orgânica, apareceu o tema ATM lá e a gente começou a conversar sobre abordagens distintas da prática clínica dela e da minha. Então, acho que valeria muito a pena a gente finalizar com a fala da professora Flávia. Eu fico muito feliz, né, de ver esse tema em congresso desse porte. Eu fiz a minha pós-graduação em 2004. Na época, a gente tinha pouquíssimo material, a gente ainda nadava um pouco no material do odonto e da fono. E hoje, essa grandeza que essa área representa, né? Tempos atrás, a gente está fazendo agora, pelo COFITO, uma cartografia sumária dos fisioterapeutas que atuam exclusivamente nessa área, e temos profissionais no Brasil inteiro que atuam nessa área. E aí o que a gente vê dessa mesa é exatamente isso. As coisas se falam, né? É a forma de abordar. A gente vê pouca gente se debruçando no estudo, na prática, né? A turma que hoje sai da faculdade. Você não vê muita gente interessada em cabeça e pescoço, ao estudo da cervical. Eu acho que é uma área riquíssima para a gente trazer resultado e trabalhar com isso, né? E mostrar as diferenças da fisioterapia nessa equipe multi. É uma equipe que geralmente respeita muito o olhar do fisioterapeuta, a atuação, né? E fico muito feliz, adorei a palestra do Dr. Marco, fiquei encantada. Na hora da explicação, a gente entende todo o mecanismo de trauma da intubação, mas ainda não é uma coisa que começou a repercutir, que a gente começou a levantar dados aqui no Brasil, e é um ponto extremamente importante, e que eu já mandei uns prints de tela aqui com os grupos de estudo nossos, que eu acho que é um dado que a gente precisa levantar, que é fato, né? E agradecer, eu não vou me estender muito, porque já ficou tarde, é uma honra, né, estar com a Abrafita, é o meu terceiro congresso com a Abrafita. O ano passado a gente estava presencial, foi lindíssimo, e não deixou a desejar em nada o congresso online, né? A gente sente a vontade de estar junto, mas foi brilhante. E aí agradeço, eu como ex-organizadora de congresso, agradeço, né, a ArtMed, porque a gente não faz nada sem apoio. É muito difícil a gente conseguir fazer sozinho isso, né? Tanto pela experiência, pelo custo, pela abordagem de tudo. E agradecer a turma da Abrafita Nacional pela confiança, né? Fechando mais um ciclo com a Abrafita. Excelente, Flávio. Eu acho que a gente precisa fazer esse direcionamento, esse agradecimento à ArtMed de verdade, pois
A gente sabe o quanto é difícil para promover um congresso, ainda mais nesse terreno incerto que a gente tem no momento de pandemia. Então, parabéns e obrigado. Em nome de toda a Abrafito, muito obrigado, professora Andréia, professora Josi, professor Marco Antônio. Realmente a noite foi excelente. Tá? Estar com vocês aqui, espero que todos em casa tenham gostado também. Tá? Agora eu queria passar a palavra à Débora para finalizar. Muito bacana, muito obrigado a todos os professores, muitas graças, professor Antônio, por estarem nessa noite aqui conosco, né, até essa hora, e tem mais de 500 pessoas ainda nos assistindo agora, que gostaram aí do que vocês trouxeram muito conhecimento, muita troca de experiência, muito obrigada, assuntos muito atuais, muito obrigada mesmo. Pessoal, eu preciso, então, ir para o nosso encerramento hoje do Congresso. Vem aí o presidente da Abrafito, Rafael Barbosa, o professor Rafael Barbosa, para dar uma palavra final. E não sai daí, porque eu ainda tenho uns recadinhos assim, ó, como você consegue o seu certificado, né? Em quanto tempo ele vai chegar no seu e-mail. Então, não sai daí, que eu vou dar algumas informações importantes, tá? Vamos para um breve intervalo, só para trocar aqui a nossa sala, né, os nossos slides, enfim, e logo, logo a gente vai ter, então, o encerramento com chave de ouro aí desse congresso que teve 3 dias, congresso online, tá? O primeiro congresso online da Abrafito com apoio da ArtMed, tá? Voltamos, então, em seguida, não sai daí.